Olá, meus amados irmãos, vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. O texto para nossa reflexão é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31, que vai falar, meus irmãos, sobre a unidade dos membros do corpo. Não é necessário, meus irmãos, a gente ler esses versos inicialmente, porque à medida que nós formos refletindo, e a nossa reflexão consistirá em algumas observações acerca do texto, dentro desse texto, e à medida que nós formos fazendo isso, nós vamos lendo, aquilo que nós temos aí nesse trecho das Sagradas Escrituras. Para dar um tema à nossa reflexão, eu dei o tema: tenham cuidado uns para com os outros, cuidado igual, com base no verso de número 25, que diz que não deve haver divisão no corpo, mas antes os membros devem ter cuidado igual uns dos outros. Então vamos lá, vamos refletir, vamos às observações. A primeira observação que eu quero fazer, meus irmãos, não é acerca de algum versículo em particular, portanto não vamos ler nessa primeira observação nenhum verso em particular, mas em relação ao contexto. E nós poderíamos dizer, meus irmãos, que se trata, se nós observarmos, nós podemos dizer que se trata de um contexto comportamental, isto é, Paulo escreve na intenção de corrigir uma situação que estava havendo, que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Havia lá irmãos que, por causa do dom que possuíam, se consideravam melhores, ou maiores, ou mais dignos do que os outros. E, consequentemente, havia também irmãos que se consideravam e eram considerados menores ou menos dignos. Isso gerou orgulho por um lado, inveja por outro lado e também divisões partidárias. E aí a gente fica pensando, meus irmãos, será que hoje em dia existe esse tipo de comportamento na igreja? Eu falo da igreja de uma forma geral. Infelizmente, meus irmãos, eu creio que há. E temo que continue a haver até que Cristo recolha a sua igreja da face desta terra. E até vou mais além, meus irmãos. Eu creio que não só em relação à questão de dons e capacidades, mas também por outras razões, talvez muito menos nobres, como questão racial em alguns lugares, por exemplo, como poder aquisitivo, como posição na sociedade, e fama e etc. Por essas razões, às vezes, em algum contexto, em algum lugar, as pessoas são mais valorizadas do que as outras. E também há aquelas que não são muito valorizadas, tratadas às vezes com certo desdém, com certo desprezo, com muito pouca consideração, devido ao seu jeito de ser, devido às suas, digamos assim, suas esquisitices, Então, às vezes essas pessoas são, não vou dizer que são destratadas, mas não são tratadas com igualdade. E parece até, meus irmãos, que todos nós estamos impregnados com uma certa porção desse defeito, dessa inclinação, ficando válida para nós, então, obviamente em um contexto diferente, Aquela mesma palavra de Deus a Caim lá no princípio, antes de ele matar o seu irmão Abel. Olha, o pecado jaz à porta. O desejo está aí, a inclinação está aí. A tua inclinação carnal ela é contra ti. Cabe a você dominá-la. Obviamente não foram exatamente essas mesmas palavras que foram ditas a Caim, mas esta foi a mensagem
de Deus a Caim, que também vale para nós. Temos que vigiar as nossas inclinações, inclusive no que tange a essa questão aqui, né? A questão de a gente ter essa tendência de às vezes valorizar mais uns do que outros por algumas razões, às vezes grandes e às vezes não tão grandes assim, às vezes razões bem pequenas. Então esse é o contexto, né? Esse é o contexto, um contexto comportamental, um comportamento não muito recomendável, né? Um comportamento que não deve ser comportamento de crente, que estava vendo lá naquela igreja. Paulo escreve para corrigir. Então essa é a primeira observação que eu faço. A razão de Paulo escrever, né, essas palavras. A segunda observação, meus irmãos, que a gente pode fazer aí, agora sim observando um pequeno trecho, né? Nos versos 12 a 14. Vamos ler primeiro. 12 a 14 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, qual é a observação que a gente faz aí? Uma observação muito clara, né? E é a observação de que o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. Não é 2 corpos, ou 3, ou 4, é um só corpo. Então, todos os membros fazem parte do mesmo corpo, que no caso em que nós estamos pensando, né, no nosso caso, é o corpo de Cristo, a igreja. Todos os membros fazem parte de uma só igreja, de um só corpo, o corpo de Cristo. Então é como se Paulo estivesse dizendo ou perguntando para eles, né? E nós podemos tomar isso para nós, trazer para o nosso contexto, aplicar a nós. Olha, você sabia que aquele irmão, aquele membro que você trata como se tivesse menos valor, é parte do mesmo corpo do qual você é parte? Você sabia que ele é seu irmão em Cristo? Então é como se Paulo estivesse dizendo, né, ou perguntando isso para eles. A terceira observação, meus irmãos, versos 15 a 17, que diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Eu li o verso 18, era para ler só até o verso 17, né? Então considera aí só até o verso 17. Então, qual é a observação que a gente faz? É que os dons recebidos e as funções recebidas pelos membros são diferentes, são dons e funções diferentes, mas todas são igualmente importantes. As pessoas são importantes, não importando o dom ou a função que elas possuam ou que elas desenvolvam. Todas as pessoas são importantes. Numa das assembleias da Convenção Batista Brasileira, que foi realizada lá na cidade que eu morava antes de vir para Muqui, lá em Foz do Iguaçu, no ano de 2012, eu fiquei com a função de buscar e levar no aeroporto aquelas pessoas que eram, entre aspas, pessoas-chave para a realização da assembleia, preletores, executivos, presidentes. Essa foi a minha função. Eu era o motorista desse povo, desse pessoal. Outros ficaram com a função de contar votos, outros com a função de organizar o estacionamento, outros com a função de dar informações. Então havia uma diversidade enorme de funções, mas todos eram importantes, todas as funções eram importantes. Talvez alguém que não me conhecesse tenha perguntado a outro, né, ao me ver chegando
com alguém, né, com uma autoridade, entre aspas. Quem é aquele? E talvez tenha ouvido. Ah, não sabe? Aquele é o doutor fulano, o preletor oficial da Assembleia. E o outro que está com ele? Ah, o outro que está com ele é só o motorista. Eu acho que ninguém fez isso. Mas se fez, é porque não olhou com os olhos de Deus. Porque quem olha com os olhos de Deus vê a todos igualmente importantes, com funções diferentes, funções de maior ou de menor responsabilidade, mas igualmente importantes. Porque a importância não está necessariamente na função. A importância está em fazer bem aquilo que Deus mandou fazer. Deus mandou o Billy Graham pregar para o mundo inteiro. Ele cumpriu bem o seu papel. Bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, ou no muito, né? Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, se Deus lhe deu uma função que é bem menor, infinitamente menor do que aquela que ele deu a Billy Graham, mas essa foi a função que Deus lhe deu e você cumpriu ela, Deus olha para você da mesma forma, com a mesma aprovação com a qual ele olha para Billy Graham. Importa é fazer bem aquilo que Deus mandou fazer. Então os dons e as funções são diferentes, mas todas são igualmente importantes. A quarta observação, meus irmãos, aí está no verso 18, né, que eu até já li, mas eu vou ler aqui de novo, que diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, como ele quis. Então, a observação é essa: Deus colocou cada membro no corpo no lugar que ele próprio escolheu. Então não interessa o que eu estou fazendo, o que interessa é se o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça. E aí também tem outra coisa que a gente precisa dizer, né? Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não interessa o que eu estou fazendo. O que interessa se o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça. E aí a gente precisa fazer. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, se Deus capacitou você para fazer alguma coisa, você precisa fazer. Deus colocou você no corpo para fazer, para desenvolver o seu papel, desenvolver a sua função. Mas é Ele quem escolheu, né? É Ele quem escolheu. A quinta observação, meus irmãos, dois versos. Eu vou novamente voltar ao verso 17, depois o verso 19. Verso 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Não seria um corpo, né? Seria um olhão rodando por aí. E o verso 19: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não haveria corpo, haveria só um emaranhado, né, composto de membros iguais, um só membro. Então a observação é a seguinte: que um corpo, para ser corpo e para funcionar integralmente como corpo, necessita de cada parte no seu devido lugar, cumprindo a sua função. Viu, meus irmãos? Uma pessoa não pode fazer tudo sozinho na igreja. Tem que repartir as tarefas. Para funcionar bem, para funcionar integralmente, para funcionar de forma perfeita, cada parte deve desenvolver a sua função, deve se colocar no seu devido lugar e desenvolver a sua função. Fica aí para nós essa observação, né? Eu preciso cumprir meu papel, você precisa cumprir o seu. Eu não posso fazer o seu papel, você não pode fazer o meu papel. Cada um precisa cumprir a sua função. A sexta observação, meus irmãos, nos versos 21 a 23, que dizem assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Qual é a observação? A observação é que aquele que aos nossos olhos pode parecer pequeno, pode ser muito honrado por Deus. Aquele que aos nossos olhos
pode parecer pequeno aos olhos humanos, pode parecer pequeno, aos olhos de Deus pode ser muito honrado. Em outro contexto, a oferta da viúva pobre também nos fala sobre isso, né? Jesus estava lá no templo observando as pessoas colocarem as ofertas lá no gasofilaço. E aí ele viu os ricos depositando da abundância que tinham. Não dava tudo, dava uma parte. É rico, o cara é muito rico. O cara tem R$1 milhão no bolso, né? Naquele momento, ele tira lá 10 mil, não é nada para ele. Aí vem uma viúva pobre e retira 2 pequenas moedas, 2 quadrantes, mas era tudo que ela tinha. Jesus estava olhando, e Jesus diz, olha, a oferta dela é maior do que a dos outros. Porque ela, da sua pobreza, ela deu tudo aquilo que tinha. Muitas vezes, meus irmãos, eu ouço irmãos, né, irmãos simples, irmãos humildes, irmãos que ganham pouco, dizendo assim, pastor, eu estou aqui com a minha oferta, estou entregando, mas é tão pouco, pastor, tão pouquinho. Meu irmão, não é pouco não. Se é de fato uma oferta sacrificial para você, não é pouco, aos olhos de Deus não é pouco. Deus honra esse esforço que você está fazendo. Agora, às vezes, tem alguém que está dando 10 vezes, 20 vezes mais do que você, mas não é nenhum sacrifício para ele. A sua oferta não perde nada para a oferta dele, é honrada aos olhos de Deus, talvez até mais do que a oferta do outro. Eu quero crer que todos nós, pequenos e grandes, ricos e pobres, contribuamos, meus irmãos, nesse caso, né, nesse sentido, até de forma sacrificial, e aí todo mundo é honrado por Deus. Uns dão mais, outros dão menos, mas aos olhos de Deus é tudo a mesma coisa, né? Mas voltando aqui para o contexto, aquele que aos olhos de Deus pode parecer pequeno, pode ser muito honrado por Deus. Então cuidado como você olha para as pessoas, viu? Às vezes você pode estar olhando diferente da forma como Deus olha. E a 7ª e última observação, meus irmãos, está no verso 25, o nosso texto é até o verso 31, né? Mas eu quero ficar aí com as observações apenas até o verso 25, que diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Qual é a observação, né? Daqui que eu dei um tema, né, para a gente refletir. O cuidado de uns para com os outros deve ser igual. Isso significa, meus irmãos, que é nosso dever demonstrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar de todos, bem como pelo trabalho de todos. Tenham todos igual cuidado uns dos outros, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então não deve haver divisão do corpo, nós devemos cuidar uns dos outros. Eu cuido de você, você cuida de mim, nós cuidamos dos outros, os outros cuidam de nós, e o cuidado deve ser igual. Nós não devemos fazer diferenciação de uns e de outros, né? A única diferenciação que a gente pode fazer é aquela diferenciação que a gente tem que fazer, às vezes até tem que fazer por causa da necessidade do outro. Eu vou cuidar mais daquela pessoa lá porque ela está necessitando mais de cuidados do que esse daqui. Mas não é uma diferenciação por causa de posição social, por causa de função que tem dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, nada disso. A diferenciação é apenas por causa da necessidade. A irmãzinha idosa, doente, ela está precisando de muito cuidado, então vou lá cuidar mais dela do que do jovem aqui que está forte, né? Está firme, está trabalhando, não está enfermo, está bem espiritualmente, ele não está necessitando de tanto cuidado assim como aquela outra pessoa, então vou cuidar mais dela. Mas fora isso, meus irmãos, a gente tem que ter, não pode fazer diferenciação entre uns e outros, não pode ter preferência de uns em relação aos outros, né? no nosso relacionamento como membros
dessa família como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então fica aí para nós, meus irmãos, essas observações. Leia esse texto, medite nele, né? E tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, com saúde, com prosperidade, com trabalho, tudo aquilo que você precisa. Amém.